os presentes com corpo e para muitos que estão aqui de certeza sem corpo. Muito já se disse acerca do livro que andamos a estudar. No pressuposto de que esteja alguém de novo, nós dizemos que o Livro dos Espíritos é a obra primeira, o marco inicial da nossa doutrina, o Espiritismo. É uma obra de exceção que nos ensina os princípios dos espíritos. Fala-nos da imortalidade da alma, fala-nos da natureza dos espíritos e das suas relações com o mundo material, fala-nos das leis morais e fala-nos também da vida presente e do futuro da humanidade. Tudo isto tendo em conta os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médiuns. Ensinamentos esses recolhidos e organizados por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina. Então, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita e com ele se cumpriu a promessa de Jesus, quando Jesus nos disse que nos iria enviar o Consolador, o Paracleto, aquele que nos iria explicar tudo o que naquela altura não podíamos entender ainda. Sabemos que não é um livro comum, que possa ser lido de um dia para o outro e depois esquecê-lo num canto de uma qualquer estante. É nosso dever estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o muitas e muitas vezes. O Livro dos Espíritos é um monumento de lógica, de coerência, de sabedoria, de beleza e de espiritualidade. Eu repito, o Livro dos Espíritos é um monumento de lógica, de coerência, de sabedoria, de beleza e de espiritualidade. Então, vamos ao nosso trabalho. Estamos no capítulo 3º, que trata da criação. Vamos concluir o capítulo iniciado, o subcapítulo iniciado antes, pela Patrícia, com a pergunta 42, que termina exatamente esse subcapítulo que tratou da formação dos mundos. E de seguida, a 43, 44 e 45 fazem parte do subcapítulo da formação dos seres vivos. Então, Kardec pergunta aos espíritos: podemos conhecer a duração da formação dos mundos? Por exemplo, da do mundo Terra? E respondem os espíritos: nada vos posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos que dura essa formação. E nós acrescentamos que não podemos fazer avaliação daquilo que foge aos nossos sentidos. Podemos, sim, contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus como estímulo para novos entendimentos. A idade da formação dos mundos encontra-se ainda muito distante do nosso entendimento. E porquê? Porque nos foge ao tempo e ao espaço. Escapa à matéria terrestre. Quer dizer, ainda não podemos entender. Somos muito pequeninos. E depois, para que saber a idade dos mundos,
se ainda não descobrimos a idade do ódio, gerado no coração do ignorante? Para que saber do tempo que passou para se formar a própria terra, se ainda não compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo e a vaidade nos nossos próprios caminhos? Lutemos primeiro contra essas distorções da personalidade. Gastemos o tempo que for preciso na desintegração desses inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor, para que assim possa acontecer o despertar das almas. E o Espírito Miramês diz-nos isto. Na faixa evolutiva da humanidade, ainda pouco se pode dizer sobre certas verdades. O que temos a dizer com muita frequência é o que foi dito por Jesus. O Evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta. É passando por ele que visualizamos as alturas que nos compete atingir. Passamos à pergunta 43, agora já no tema formação dos seres vivos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: quando começou a Terra a ser povoada? E os espíritos respondem: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Mas, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. As poeiras foram assentando, as forças que regulam o universo se aquietaram e foram aparecendo então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Nós acrescentamos: a Terra, nos seus primórdios, era uma luz líquida a se solidificar, assegurada por fios invisíveis, que se chamavam gravidade. A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio. E ainda hoje resta no centro do planeta algo desta fonte geradora, expelida para a superfície através de alguns vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. O germe da vida foi colocada por Deus em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço, esperando o óvulo da divindade para dar início à formação dos seres vivos. Chuvas e tempestades assolaram toda a superfície durante milhares de anos. Lençóis e mais lençóis de água intercutaram-se nas entranhas da terra. E no cair das chuvas, outra chuva de fluidos aconteceu, processando a simbiose, para que os elementos primitivos pudessem acasalar-se com o que estava chegando. E a vida se expressa de várias formas. Foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos dois elementos, físico e espiritual. Tudo obra do Pai e de Jesus, o governador deste planeta lindo, azul. Passamos à pergunta 44. Os espíritos respondem a Kardec: de onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos,
reuniram-se desde o instante em que cessou a força da dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até ao momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Esta foi a resposta dos espíritos. Nós acrescentamos qualquer coisita. Como vimos anteriormente, os primeiros pontos da formação dos seres vivos existiam latentes na própria Terra, esperando o momento oportuno para a sua proliferação. Mas é bom que repitamos, em todo o processo de vida, em qualquer lugar do universo, os seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem, em nome do Cristo e de Deus, nosso Pai. Nada se faz, mesmo que seja nos mais distantes pontos do infinito, sem que haja a presença do Criador, por intermédio dos espíritos superiores, obedecendo à sua vontade e concretizando os seus objetivos. Está a andar muito bem. Vamos à pergunta 45. E Kardec pergunta aos espíritos: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E eles respondem: estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos e em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um globo novo. Miramês ajuda-nos. O germe da vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos, como semente de um fruto. E o princípio vital encontrava-se à mercê dos espíritos, no estado de quintessência. E, quando conveniente, eram lançados à terra para que surgisse a vida física a servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita. A vida no universo está onde quer que toquemos com a ponta do nosso dedo. Aí há vida, há força. Aí está Deus, com todos os seus recursos e possibilidades maiores. E para terminar o meu trabalhinho, vou-vos ler uma nota de Allan Kardec, em que ele nos fala algo sobre os elementos inorgânicos e orgânicos. E Kardec nos diz: a química mostra-nos as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma polaridade constante, segundo cada espécie, mas desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Porque não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram a não ser numa dada temperatura e no meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para se desenvolver.
E Kardec faz duas perguntas. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Outra pergunta. Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? E a resposta? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, exercendo-se sobre os mundos infinitos através das leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e Ele estabeleceu limites às nossas investigações. Mais lá no tempo, lá mais para a frente, quando a nossa evolução for mais significativa, com certeza iremos entender. Que Jesus continue a manter o nosso espírito aberto aos seus ensinamentos. Que a sua paz fique conosco, hoje e sempre.